Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre escravos, né? E o título da mensagem hoje é Escravo por Amor, Escravo da Orelha Furada. E se vocês puderem abrir a Bíblia em Deuteronômio 15, a gente vai ler a partir do verso número 12. Isso. Na sexta o Chico falou do 31. Aí até falei pra ele, eu vou falar do 15. Então hoje tá em sintonia. Todos acharam? A hora que eu ler aqui eu vou trocar uma palavra, tá? Do que está na Bíblia, mas eu vou ler ela como se fosse no original para fazer mais sentido com o que a gente vai falar. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando de ti despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás o teu rebanho com a tua eira e o teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isto te ordeno. Se, porém, ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovelha e furarás a orelha na porta, e será para sempre teu escravo. E também assim farás a tua escrava. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por ter nos trazido até aqui em segurança, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que o Senhor esteja também cuidando deles. Senhor, que o Senhor venha tirando qualquer distração, qualquer situação que possa nos afastar aqui do entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor possa se revelar a nós neste momento, Pai. E que o Senhor traga algum ensinamento para nós aqui nessa noite, para que nós possamos aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, esse texto aqui, ele é interessante. Como o Chico fala, a Bíblia explica a Bíblia, né? Então, se a gente for lá em Êxodo 21, ele também está falando essa mesma coisa, só que ele está falando um pouco mais simples. Aqui eles já tinham caminhado um pouco mais, né, durante o período que eles estavam no deserto, então eles já teve um outro entendimento aqui que Deus passou. Então ele já fala dessa recompensa, de outras situações, e já deixa bem claro que é o povo hebreus que são escravos de hebreus, né, porque podem existir outros tipos de escravos, mas do próprio povo de Deus ele já vem ali e traz esse ensinamento, né. E o livro de Deuteronômio, né, todo mundo acho que deve saber, é um dos 5º livro do Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia, onde conta ali tudo o que aconteceu com os pais da igreja ali do começo, né? Isaac, Abraão e Jacó. Muitas Bíblias elas vão trazer essa palavra aqui como servo, mas se a gente for buscar no original, a palavra se remete ao escravo mesmo, tanto no grego quanto no hebraico, porque essa palavra ela é usada por muitas vezes nos 2 testamentos. Aparece mais de 700 vezes no Antigo e 121 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no hebraico, é ebed a palavra, né? Então e no Novo Testamento a palavra é doulos. E quando ela é traduzida como servo, ela pode ter outros sentidos, né? Então eu creio que
aquilo que Deus quer trazer para a gente hoje, a gente precisa entender que é escravo, porque a gente precisa entender esse peso que é a gente ser escravo, e não só de servir, porque servir eu posso às vezes servir de uma maneira mais tranquila e achar que está tudo certo, mas o escravo ele tinha uma obrigação ali mais pesada, né? Uma situação. Então eu acho que é interessante a gente ler dessa forma. E hoje, nos dias de hoje, a gente não ouve tanto falar mais de escravos, né? A gente ouve, assim, em lugares remotos ainda tem alguma situação, mas aqui no Brasil o escravo, né, formal, desde o dia 13 de agosto de 1888 não existe mais, né? Então existem aquela ilha lá do Marajó, tem aqueles lugares que tem vários tipos de escravos, né? Mas é tudo... falar muito de trabalho escravo. Trabalho escravo, é. Mas o escravo em si, não, né? Então, porque teve a abolição, né? Normalmente esses escravos eram comprados de outros países, né? Eles vinham para cá naqueles navios e eles faziam a compra e colocavam eles para trabalhar. E aqui, fazendo um paralelo com a gente, nós éramos escravos. Escravos do quê? Do pecado, né? Ou não deveríamos mais ser, né? Porque Cristo, ele nos libertou disso, né? Ele veio para nos libertar dessa questão do pecado. Mas o homem, né, com as suas engenhosidades, ele acaba querendo deixar isso tudo muito mais tranquilo do que é. Essa questão de estar no pecado, né? Que quer dividir pecadinho e pecadão, quer fazer algumas análises dessa forma, mas a gente sabe que para Deus ou é pecado ou não é pecado. A gente não tem essa diferenciação que às vezes o homem faz. Se a gente for ler lá no Êxodo 21, depois quem quiser em casa dar uma lida, ele fala que eles davam até os filhos como escravos, porque normalmente eles tinham algum tipo de dívida e eles faziam o quê? Eles davam os filhos, e quando eles não tinham filhos, eles se davam como escravo. Eles falavam, eu vou ser seu escravo porque eu não tenho dinheiro para te pagar, então eu vou ser seu escravo e vou trabalhar para você, vou fazer tudo o que você quiser que eu faça. Então, se a gente for pensar, né, o cara tinha filhos e ele dava os filhos como escravos, né, para pagar uma dívida que ele fez. Então, você vê o tamanho da gravidade, né? Então, desde aquele tempo já existiam coisas que não são boas, né, no mundo. Quando a gente olha para o nosso lado aqui no presente, às vezes os pais fazem as dívidas, um monte de situação, e o que eles fazem? Eles procuram coisas ilícitas, agiotas, e, enfim, N coisas para tentar arrumar a vida, né? E aí nisso eles vão se afundando mais ainda em problemas, né? Então eu creio que o que acontecia lá naquela época, o que acontece hoje, está mais ou menos na mesma linha, né? Porque dadas as proporções, o cara vender os filhos, vender, sei lá, a esposa, qualquer coisa, não era o mais correto, né? E Deus, sabendo que o povo já ia fazer essas coisas, o que ele fez? Ele colocou para o povo que o quê? Eles precisariam ter 6 anos como escravos, e a partir do 7º ele poderia ser livre. E quando ele faz isso, ele quer o quê? Ele quer fazer com que aquela pessoa pelo menos consiga viver depois dessa escravidão, que ela não fique sempre presa nessa situação. Então Deus ainda fala, né, que lembra-se de quando vocês eram escravos lá no Egito, então você precisa também libertar os seus escravos, porque vocês foram libertos do Egito, né? Então ele quer que eles exerçam essa generosidade, não só, se não deixava, ele ia ficar pela vida toda como escravo, né? Porque como o próprio versículo ali fala, ele gastava muito menos tendo um escravo do que se ele contratasse um funcionário de verdade para trabalhar para ele, né? E essa é a questão que tem até os dias de hoje, né?
quando o cara faz uma contratação, fazia, né, ou tem um escravo, ele é para ele não ter gasto, né? Provavelmente na África, em algum outro lugar, deve existir ainda essas coisas, ou em algum outro país remoto, porque o ser humano ele é imprevisível, né, nas situações. E falando de servo, no último Café dos Homens, a gente teve uma palavra que falou um pouco sobre servir, né? E a gente comentou um pouco da questão de ser um servo, né? E aqui eu queria mudar um pouco essa régua do que a gente falou aquele dia, né? Porque aquele dia a gente falou de ser servo, de você ter aquela questão, mas hoje eu acho que a gente precisa dar um passo além, entender um pouco mais o que é ser um servo, né? E ter um Senhor que a gente ama, igual fala aqui no versículo, né? E pensando nisso, eu tenho 3 pontos aqui, e o primeiro deles é que os escravos eles eram comprados, né? Então tirei de um dicionário aqui do Champlin, ele fala assim: a escravidão é o domínio de uma pessoa por parte de outrem, de tal modo que um escravo é visto muito mais como uma propriedade do que uma pessoa. A escravidão era um aspecto profundamente arraigado da estrutura social e econômica do Antigo Oriente Próximo e do mundo greco-romano. Então, ele não era considerado uma pessoa, ele era considerado qualquer coisa menos um ser humano, né? Não existia nenhum tipo de, vamos dizer assim, de compaixão, né? De misericórdia. O cara devia apanhar, devia acontecer várias situações, e ele era obrigado a fazer aquilo que o senhor dele ali, né? O dono dele queria que ele fizesse. Ele não tinha escolha, né? Então esse é um ponto aqui importante, a questão da escolha. A gente vai depois entrar um pouco mais. Então, se eles eram propriedade de alguém, eles eram comprados, né? Então, eles eram comprados ou porque ele tinha uma dívida ou por outro motivo. Na Bíblia fala de um escravo que foi comprado, José. Os irmãos dele venderam ele foi para o Egito, e lá no Egito ele foi vendido como escravo para Potifar. Então aqui é um tipo de escravo, né? Um cara que não era do lugar de origem dele, mas foi vendido para outro. Mas aqui, no caso, ele fala sobre do mesmo povo, dos hebreus, né? Que é o povo que foi liberto lá do Egito. Então, quando eles eram comprados, era para quê? Era para saldar uma dívida. E com a gente não foi diferente. Teve alguém que veio e pagou a nossa dívida, para que nós fôssemos comprados e trazidos para o reino de Deus. 1 Coríntios 6:20 fala: pois foram comprados por alto preço. Ou seja, existia uma dívida impagável que não se dava para calcular, que é o peso que Jesus assumiu dos nossos pecados na cruz. E ele morreu por nós, para quê? Para que isso fosse quitado e nós pudéssemos ser o quê? Livres. Então aqui Jesus, ele nos comprou para que nós não fôssemos presos e nós tivéssemos o quê? Poder de escolha. E o poder de escolha aqui não é para a gente escolher o que é errado, é para a gente escolher aquilo que nos leva a seguir a palavra de Deus. Amém. Porque no momento que eu escolho seguir um outro caminho diferente desse, eu vou continuar sendo escravo do pecado. Eu não vou ser uma pessoa livre em Cristo, né? Que é isso que a gente precisa entender. E nos dias de hoje ainda existem muitas pessoas que fazem o quê? Elas negam a palavra. Elas ouvem, mas elas negam. Elas não querem seguir a palavra, porque às vezes pode ser muito dura, pode ser uma palavra de exortação, mas é isso que Deus quer fazer.
Ele não quer só teologia da prosperidade, né? Aquela coisa paz e amor, aquela coisa bonita. Porque o que acontece? Porque a partir do momento que você pensa que Deus te fez uma pessoa livre, ela não quer que você volte para aquele momento que você era escravo, porque ele sabe que esse tipo de escravidão que o pecado te coloca é uma escravidão que vai acabar com a sua vida, né? Então, a partir do momento que você decide negar a palavra de Deus, você está assumindo que você quer morrer, que você quer viver naquilo por conta de um momento, de uma situação. Você quer viver uma vida desregrada, né? E eu creio que Deus não quer isso, e Ele não quer que nós sejamos, né, escravos do pecado, porque tudo que Ele fez, e a gente ainda se sentir no poder de escolher não seguir o que Ele diz, é muito complicado, se a gente for parar e pensar. E a humanidade, ela está tão degradada que as pessoas, elas não conseguem perceber isso, né? E quando Jesus, a gente lê ali a Bíblia nos Evangelhos, a gente vê o quê? Que Jesus mostra o Evangelho do Reino. Ele mostra como vão ser as coisas. Ele não fica passando pano em nada. Ele chega e fala, ó, vai ser assim, vai ser assado, você vai ter essas responsabilidades, você precisa fazer isso, você precisa me seguir, né? Ele dá as regras dele. E Ele espera o que de nós? Ele espera que nós possamos corresponder, né? Mostrar que nós aceitamos viver sobre esse senhorio. Então isso é muito importante. Uma coisa importante também, quando ele fala ali, ele fala que nós temos que plantar as sementes, né? E que quem vai regar essas sementes? Espírito Santo. Então a gente precisa estar sempre, né? Vamos dizer, nós fomos libertos dessa escravidão, mas nós temos a chance de ajudar outras pessoas a se libertarem da escravidão. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos também ajudar. Pode ser que a gente não vai ver, pode ser que vai acontecer em situações, mas a gente precisa estar envolvido com isso, né? Porque isso faz parte do servir. Porque Deus, Ele nos instituiu algumas coisas ali através de Jesus. Ele nos disse para fazermos determinadas coisas, e essas determinadas coisas, uma delas é fazer discípulos, batizar eles e ensinar eles, não só, né, sair conseguindo gente para a igreja, porque não importa a quantidade, e sim a qualidade. Amém. Porque a partir do momento que você quer quantidade, aí você está comprando o quê? Nada, né? Então você precisa ter qualidade, porque daí a qualidade é isso, é você desenvolve, ensina, mostra para a pessoa como caminhar, como andar, como estar em Cristo, para que ela, através do Espírito Santo, ela entenda como que é viver, né, no Evangelho do Reino. Que eu acho que isso é muito importante. Quando a gente vai em Atos 20, 35, tem um cara lá que é o Paulo. Ele disse assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando das palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar do que receber. Então aqui a gente tem que fazer o quê? Dar o nosso tempo, dar o nosso conhecimento, investir tempo nas pessoas para que elas possam ver como é viver fora do pecado, como é viver fora desse mundo, né? Então a gente precisa fazer. E o que a gente precisa tirar da nossa cabeça é que a gente não pode esperar nada em troca das pessoas. Porque se a gente for fazer alguma coisa esperando que a outra vá logo de cara corresponder, a gente pode quebrar a cara, né? Porque a gente está lidando com o quê? Com seres humanos. A gente não sabe o que está passando na cabeça de cada um e como que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente está tentando resgatar alguém dessa escravidão, né? A gente precisa ter em mente que
A gente precisa dar, se esforçar no máximo que a gente puder, porque para Deus a gente tem que dar o nosso melhor e, consequentemente, os resultados vão vir, né? Pode ser que não da forma que às vezes a gente quer, no tempo que a gente quer, mas eles vão vir. Então isso é importante a gente ter em mente, né? E quem que nos deu algo muito infinito? Foi Deus, que deu o seu amor por nós. E Ele não espera nada em troca. Ele simplesmente vem e te dá o amor dele, a misericórdia dele, para te tirar da escravidão. Amém. Então ele faz isso. E até é interessante quando a gente lê lá, né, nos evangelhos, que quando Jesus pergunta para Pedro, né, 3 vezes: você me ama? Você me ama? Você me ama? E quando a gente olha isso na nossa Bíblia, a palavra sempre vai ser você me ama, né? Porém, se você olhar no original, é diferente. O amor que Jesus está falando ali é esse amor fraternal. Só que ele está falando, o Pedro responde com amor de amigo. Então, existe uma diferença entre esses dois amores. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez e que ele fica chateado, é porque ele fala: poxa Deus, Jesus, né? Você sabe, né, o que eu sinto. Por que você está me perguntando, né? Então, assim, ele sabe que Jesus está perguntando para ele esse amor fraternal, que é esse amor que transcende qualquer coisa, porém ele não consegue ainda naquele momento sentir a mesma coisa, né? Porque é um processo, mas aquele Pedro que escreveu as cartas já é outro Pedro. Esse daí já tinha consciência plena daquilo que ele estava fazendo ali, né? Então a gente precisa pensar sempre assim: eu vou investir para resgatar alguém, eu tenho que me doar, da mesma forma que Jesus, Deus se doaram por mim. E eles me deram amor, eles me deram tudo aquilo que a gente tem nos dias de hoje, né? João, era o amor sacrificial, né, que o Senhor estava perguntando para ele. O Senhor faria isso por nós, mas ele não queria ainda naquele momento reconhecimento, nem teria condições de fazer isso, né? Sim. Mas e nós fazemos, você falou uma coisa sempre verdade, nós temos que fazer esse amor sacrificial pelas pessoas, sem esperar nada em troca. Sim. Porque nós recebemos ele de graça, né? E a gente precisa repassar, né? Porque quando a gente recebe alguma coisa e retém, a gente perde. A gente não está ganhando, a gente não está economizando. Você tem que receber e dar. Porque aí isso vira uma corrente, né? Todo mundo vai receber e dar. E é aí que vai acontecer aquilo que está no Evangelho. Todo mundo vai ouvir falar do Evangelho e aí vai ficar mais perto da vinda de Jesus, né? Então é mais ou menos assim que funcionam as coisas, né? E aí, aqui, né, falando em dar e não receber nada, mas o que eu ganho com isso, né? Então aí eu entro no segundo ponto, que os escravos são libertos e recebem uma recompensa. O texto fala que esses escravos, no 7º ano, eles não poderiam sair dali sem receber nada. Por quê? O que Deus queria instituir com isso? Deus queria que essas pessoas que ficaram trabalhando por 6 anos saíssem dali e pudessem ter uma vida digna. Ou seja, Deus, quando Ele nos tira da escravidão do pecado, Ele quer que a gente viva uma vida digna. Então Ele entrega essas coisas pra gente. Ele nos dá essas coisas. Porque se a gente saísse da escravidão e não recebesse isso dele, como que ia ser? Você ia voltar a pecar, fazer coisa errada. Porque o que ia acontecer? Você ia ter que ir de voltas, ia fazer dívida de novo, no caso deles lá, e ia acontecer o quê? Ia ter que virar escravo de novo. Porque o cara ia precisar comer, o cara ia precisar fazer alguma coisa. Então ele precisaria ter o quê? Precisaria ter algum recurso. Ou seja, Deus já estava provendo ali para ele. Mesmo ele, né, tendo feito coisa errada, ele pagou pelos erros, mas Deus foi lá e instituiu isso. Porque ele fala, né, que se o cara teve 6 anos um escravo, ele conseguiu fazer uma renda muito maior, né? O lucro dele foi muito maior nesse período.
Então, quando esse escravo, né, recebia esse suprimento, ele conseguia fazer o quê? Sair dali da onde ele estava e estabelecer a vida dele. E essa era uma chance dele fazer o quê? Uma chance dele seguir certo e não cair de novo no problema, que é igual a gente. A gente foi lá, a gente aceita Jesus, a gente segue o caminho de Deus, porém a gente dá uma deslizada e aí? Vai acontecer igual esse cara, vai entrar de novo em dívida, vai acontecer de novo a mesma coisa e você vai ter o quê? De novo você vai virar escravo do pecado. De novo você vai virar escravo lá naquele tempo. Então a gente tem que estar atento a isso. A gente não pode esquecer que quando a gente teve a nossa dívida paga, a gente deve para alguém agora a nossa vida, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Ele não te cobra, mas você tem que saber que você deve para ele. E você deve o quê? Respeito, você deve, né, cumprir aquilo que ele te pediu, no mínimo, né? Cumprir aquilo que ele te pediu. Para quê? Para mostrar que você tem gratidão por aquilo, né? A partir do momento que você não faz, você acaba se tornando uma pessoa ingrata. João, uma coisa que você estava falando, como é que o ser humano acostuma com o cativeiro, né? Sim. E você vê, naquela época, quando você ia voltar de novo para o Egito, né? Você vê, o coração muitas vezes está ainda no cativeiro, ainda está mesmo sendo livre. Sim. Né? Porque ele não quer, ele quer facilidade. A gente quer facilidade, esse é o ponto. Porque lá o escravo no Egito, o que ele tinha? Facilidade, ele tinha comida, ele tinha casa, ele tinha tudo. E aí Moisés tira todo mundo dali para fazer o quê? Vamos caminhar no deserto para achar uma terra que ninguém nunca nem viu. Ou seja, você tem que viver uma visão de um cara que recebeu algo de Deus, mas que você ainda não acredita naquilo, né? Então o cara tem que estar muito firme, né? E quando você recebe, né, esses bens, no nosso caso, o que a gente recebe? A gente recebe a dignidade e a identidade de volta. Porque a partir do momento que Cristo nos tira do pecado, Ele nos devolve a nossa dignidade e a nossa identidade perante a Ele. Porque daí nós podemos ser chamados filhos de Deus, né? Então, esse é um ponto importante. Tem um outro texto aqui que eu peguei de um comentário, que o comentarista fala assim: o pecador que é liberado da servidão ao pecado por meio de Cristo, ele é equipado com bênçãos espirituais e materiais, de tal modo que possa ter um novo começo em sua vida. Então, da mesma forma que Deus dava um novo começo para as pessoas lá que eram escravas por 6 anos, quem foi salvo por Cristo aqui, ele tem também esse novo começo, essa nova vida, essa vida com Cristo, né? Então isso é muito importante. E onde que está escrito isso, né? Efésios 1:3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então aqui Paulo está afirmando que isso acontece. Ele está falando assim, de fato, quando você é liberto da escravidão do pecado, você recebe esses dons, essas coisas que Deus tem para você, né? Igual tem as parábolas lá que fala que ele deu os talentos, aqui seria mais ou menos isso. Quando esse Senhor vai embora e salva ali o pessoal, ele deixa alguma coisa, né? Então é importante a gente ter isso na nossa mente, né? O terceiro ponto aqui que eu queria colocar, que quando a gente olha para o Êxodo 21, e o terceiro ponto é os escravos que amam o seu Senhor. Se a gente olha para Êxodo 21, a gente vai ver que tem essa particularidade importante lá. Porque que acontece? Se a gente olhar lá, ele vai falar o quê? Que o cara, se ele entrar solteiro, ele tem que sair solteiro. Mesmo se ele casar com outra escrava, ele vai sair e não vai poder levar a família dele, porque ele é liberto, porque ele passou pelo tempo lá. Mas alguns desses escravos, eles acabavam se casando, tinham filhos,
porém eles não podiam ser livres junto com ele. Só podia ser livre quando os dois já entravam casados. Aí os filhos, quando os pais fossem libertos, eram libertos também. Então, para você ver como que aconteciam as coisas. Então, se o cara entra solteiro e ele constitui família, ele tem que sair sozinho de lá. Mas Deus deu uma chance. Deus falou assim: se você disser que ama o seu Senhor e a sua família, você pode se tornar um escravo para o resto da sua vida. E aí você vai ser o escravo da orelha furada. Que a Nájula cansou de ouvir isso essa semana. Agora é bom pensar numa coisa. Se ele era escravo, entrou solteiro, ele sabia que se ele se casasse, ele ia sair sozinho. Né? Sim. Então era uma coisa pensada também, né? Que é um dos pontos que eu coloquei aqui. Também, Guilherme, ele tinha a oportunidade de ficar, por amor, ele ficaria com a esposa e com os filhos na casa servindo. Sim. Sim, né? Isso que era. Mas aí que vem a questão da escolha que eu falei lá no começo. Porque ele tinha uma escolha. Eu vou me tornar livre, e olha só, ele ia se tornar livre e com bens. Ou seja, ele tinha todo ali um negócio para ele querer fazer coisa errada, né? Vamos dizer assim. Mas ou Deus deu para ele a opção do quê? Renuncia à liberdade para viver com a família, né? E a família aqui seria o quê? Quem instituiu a família? Foi Deus. Esse é o plano de Deus, é a família. Então você vê, existe uma situação onde ele tem que fazer uma escolha. É a mesma coisa de eu negar a palavra ou seguir a palavra. Aqui eu estou falando, ou eu vou ficar livre, cheio de bens e vou curtir a vida adoidado, ou eu vou, né, viver com a minha família e servindo alguém que eu entendo que é ok. Eu posso servir ele porque ele me dá tudo o que eu preciso e eu posso viver com a minha família, né? Então aqui, se a gente for fazer um paralelo, é o que a gente tem. A gente tem a oportunidade de viver livre e a gente tem a oportunidade de estar com a nossa família, que isso é o mais importante para Deus, porque é o plano dele para nós, né? Então quando a gente tem essas escolhas, e que muito se fala, né, do livre-arbítrio, é isso: escolher coisas que te aproximam de Deus. Porque se o cara escolhe ficar livre lá sem a família dele, ele ia fazer o quê? Ele ia viver no pecado, ele ia viver na bagunça, né? Então se ele faz essa troca, ele renuncia à liberdade dele para ser uma pessoa que serve alguém, mas que está com a família, ele escolheu estar perto de Deus, né? Então é bom isso. Então assim, parece uma coisa óbvia, mas dependendo da situação da pessoa lá naquele momento, ela poderia escolher viver sozinha e com bens, né? Porque o que acontece? O diabo coloca isso na cabeça do cara. Pô, mas agora você vai estar tranquilo. Vai lá, né? Igual lá, só mais um pecadinho, só mais uma vez, só mais um. E aí você fica naquilo. Então você fica caindo nessas escolhas que te levam e te afastam de Deus, né? Uma coisa interessante do escravo com a orelha furada, as pessoas identificavam e sabiam assim, esse aí é escravo por conta de decisão própria. Sim. Ele não foi forçado a ser escravo. Não dá o spoiler, não. Mas é isso. Esse cara, ele era identificado facilmente por conta desse furo na orelha. E quando ele fazia isso, era por conta do quê? Porque ele amava o Senhor dele. Esse é o ponto. Ele troca uma vida com dinheiro, uma vida de prazeres, uma vida de N coisas, para servir alguém que ele ama. Então, nós, quando fazemos uma escolha de aceitar Jesus, nós devemos fazer essa escolha pensando que nós amamos Deus e que nós estamos nos sujeitando a Ele e a seguir tudo aquilo que Ele colocou. E é por isso que a gente deveria ser esse escravo da orelha furada, porque nós somos essas pessoas que amam a Cristo e que querem viver debaixo do senhorio dele pro resto da vida.
porque Ele vai suprir nossas necessidades, porque Ele vai nos dar tudo que a gente precisa e ainda a gente vai poder viver em família, que é o mais importante, porque daí dessa forma você está fazendo exatamente aquilo que Deus pensou desde lá do Éden, né? Ele sempre pensou nisso, mas o homem sempre foi, né, acumulando essa dívida aí do pecado e sempre foi se afastando, e até que teve que vir Jesus para resolver, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? E esse escravo liberto que escolhia viver com a sua família, né? Então ele vivia ali com tranquilidade, porque ele sabia que nada ia faltar para ele, ele ia viver uma vida feliz, porque ele estava num ambiente seguro para ele, né? E sendo reconhecido. Da mesma forma que nós que somos cristãos deveríamos ter um reconhecimento por parte das pessoas, igual o Chico falou, o cara passava nos lugares e eles viam que estava com a orelha furada. E como que as pessoas estão vendo a gente? Elas estão vendo que a gente tem alguma marca de Deus em nós para mostrar que nós servimos a alguém, né? E isso vai mostrar pelas nossas atitudes, né? Se eu sou reconhecido quando outras pessoas me veem por seguir um Deus que é misericordioso, que é amoroso e que não me deixa faltar nada, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu deposito as minhas esperanças, as minhas coisas nele, né? Então a partir desse momento eu estou vivendo o quê? Estou vivendo o Evangelho do Reino, né? Que eu creio que a gente precisa aprofundar nisso, né? O Chico comentou outro dia umas coisas sobre isso comigo e eu estou pensando bastante nisso. A gente precisa viver o Evangelho do Reino, seguir exatamente aquilo que Jesus falou, porque tem se perdido um pouco isso, algumas questões ali do Evangelho do Reino, e a nossa igreja aqui ela é pautada nisso, né? A questão que o Chico fala, que o Jamir fala, que outros tantos falam, estão sempre ligadas a esse ponto, né, do Evangelho do Reino. Então a gente tem que ficar atento. E quem não leu, tem um livro que chama Evangelho do Reino, do Elton Lade, Jorge Elton Lade, que é muito bom. É um livro que a gente consegue ter uma noção de como é viver o Evangelho do Reino. Foi um dos primeiros que eu li depois que eu me converti e realmente é impactante. Paulo falando aos Gálatas, né? Eu acho muito que você diz a questão da marca, né? Que as pessoas estão vendo, porque você está sendo muito feliz na comparação, né? Que se a gente não está servindo a Cristo, a gente continua escravo do mundo. Sim. E o mundo nos oferece muita liberdade. Sim. Uma falsa liberdade. Que a gente acha que está vivendo em liberdade, mas nós estamos presos em cadeias. Sim. Cada vez mais as pessoas estão ansiosas, deprimidas, enfermas, né? Achando que estão em liberdade. Sim. E Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim, que desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então Paulo trazia Sim. as marcas. Então a pergunta, quando você fez, eu fiquei pensando, qual marcas que eu estou trazendo de Cristo que as pessoas estão vendo? Sim. Se eu estou conseguindo mostrar isso, né? É uma coisa a se pensar. E quando a gente toma essa decisão, já logo me vem na cabeça Josué, né? Então Josué 24:22, ele fala assim: vocês são testemunhas de sua própria decisão, disse Josué, escolheram servir ao Senhor. Aí o povo responde: sim, somos testemunha daquilo que dissemos. Então Josué ali, ele estava dizendo, né, que a gente falou naquela semana das famílias, né, inclusive foi eu que acabei falando sobre isso. Josué, ele tomou uma decisão ali no final da vida dele, que ele e a casa dele iriam seguir ao Senhor. E aqui ele estava mostrando para o povo que essa era a decisão certa a tomar, que é o que a gente tem que fazer. Nós temos que decidir seguir ao Senhor por amor. Nós que também precisamos disso. Então, quando Josué está falando isso, a gente tem que pensar na gente. Eu e minha casa seguiremos ao Senhor. E
e ser firmes nisso, seguir isso, que é uma palavra forte, eu acho, que a gente tem que estar atento, porque é o que o Chico falou, o mundo traz falsas liberdades, e se a gente cai nessas falsas liberdades, você acha que você está livre, mas você está preso. Só que você não está preso em Cristo, você está preso com outras coisas, né? E esse é o problema. Aqui a gente tem que ser preso em Cristo, porque Cristo é o nosso Senhor, que é aquele que vai fazer o quê? Vai nos suprir, vai nos guiar, vai nos orientar, e é a quem a gente pode recorrer, né? Então a gente precisa disso, né? Então as nossas escolhas, elas têm que ser no amor em Cristo. E eu queria concluir perguntando assim, o que tem em comum 5 pessoas na Bíblia? Paulo, Timóteo, Pedro, Tiago e Judas. Romanos 1:1. Eu, Paulo, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Tito 1:1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida em devoção. Tiago 1:1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. 2 Pedro 1:1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. E por último, Judas 1:1. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Todos se intitularam escravos de Cristo. Hoje a turma não usa apóstolo. É que na tradução tá servo, né? Nas Bíblias. Só na NVT que traduz como escravo. Agora no original, a primeira versão, a primeira tradução para doulos é escravo. É escravo. Eu não sei porque eles põem servos. É. Só a NVT que fala que é escravos. Acho que é fiel também. Fiel também. Então aqui, esses homens, eles eram o quê? Caras que estavam cheios da unção de Deus. Caras que estavam caminhando sobre uma palavra. Pedro viveu com Jesus, né? Passou ali o ministério de Jesus inteiro com eles. E assim, esses caras, eles não tinham a evidência da orelha furada. Mas com certeza aqui, quando eles falam que eles são escravos de Cristo, eles entendem isso. Que eles têm uma marca e que essa marca é uma marca que mostra que eles, em amor, escolheram seguir a Cristo. O João aqui escolheram o coração para ser furado. Que o Senhor que vê. As pessoas não veem, mas o Senhor vê. O Senhor vê o interno. Você estava falando isso, estava me vindo aquele louvor. Eu me rendo a Ti, né? Quero declarar que sou Teu servo. Sou escravo por amor. E eu, depois de ter estudado essa palavra e visto, posso dizer, eu, João, escravo de Cristo Jesus, chamado por Deus, estou aqui para servir o Senhor, servir naquilo que for preciso. Eis-me aqui, Senhor, fura minha orelha e me marca. Por amor. Eu acho que Amém. é uma decisão que a gente tem que tomar. Deus é bom. Amém? Quais são os 5 aí? 5. Romanos 1:1. Paulo não, Paulo, Timóteo, Tiago, Pedro e Judas. É que você leu a passagem de Tito também, mas Tito Porque Tito é Paulo escrevendo, né? Isso. E daí a de Filipenses tava junto Paulo e Timóteo. E aí eles se intitularam escravos em conjunto.
Amém? Amém. Senhor, obrigado. Pai, obrigado por estar presente aqui conosco hoje. Obrigado por nos permitir escolher por amor te servir, Pai. Sim, ó Deus. Senhor, que nós possamos a cada dia, Pai, sentir essa certeza de que nós temos que escolher aquilo que vai te agradar, aquilo que vai nos levar ao Senhor. E por amor, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Pai. Que o Senhor possa continuar nos suportando, nos auxiliando em tudo aquilo que nós precisamos, para que nós possamos continuar vivendo em família, Pai. Que nós possamos viver o Teu Evangelho do Reino, Senhor. Nós oramos aqui, humilhados na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E quem quiser furar a orelha, eu trouxe um... Então você